Em 1995, um dos bancos mais antigos e respeitados do mundo simplesmente desapareceu. Não foi uma guerra, não foi uma crise global, não foi um escândalo corporativo envolvendo dezenas de executivos. Foi apenas um homem. Um único trader conseguiu causar um prejuízo tão grande que destruiu um banco com mais de 2 séculos de história. Um banco que havia sobrevivido a guerras, crises financeiras e mudanças de governos, mas que não conseguiu sobreviver às decisões de um único operador no mercado financeiro. Essa é a história de Nick Leeson e de como um erro, escondido por tempo demais, pode se transformar em uma das maiores catástrofes da história das finanças. Para entender o tamanho desse desastre, primeiro precisamos entender o que era o Barings Bank. O Barings Bank não era um banco comum. Ele foi fundado em 1762, em Londres. Durante séculos, ele foi considerado uma das instituições financeiras mais importantes da Inglaterra. O banco financiou governos, participou de grandes projetos internacionais e esteve envolvido em alguns dos momentos mais importantes da história econômica do mundo. Durante muito tempo, o Barings era tão influente que era conhecido como o sexto grande poder da Europa. Tamanha era sua influência no sistema financeiro internacional. Era o tipo de banco que parecia indestrutível, um símbolo de estabilidade, um pilar da elite financeira britânica. E ninguém imaginava que ele seria destruído por um funcionário relativamente jovem que trabalhava do outro lado do mundo. Nick Leeson não nasceu em uma família rica. Ele cresceu em Watford, na Inglaterra, em uma família de classe média. Não frequentou universidades de elite. Não tinha conexões poderosas em Wall Street. Ele começou sua carreira no setor financeiro em um cargo simples, fazendo tarefas administrativas. Seu trabalho era lidar com registros e documentação de operações financeiras. Nada glamuroso. Nada que sugerisse que um dia ele teria poder suficiente para derrubar um banco. Mas Leeson era ambicioso. Ele queria crescer. E mostrou ser um funcionário dedicado. No final dos anos 80, ele conseguiu uma vaga no Barings Bank. Inicialmente, ele trabalhava no chamado back office. O back office é a área responsável por registrar, conferir e organizar as operações realizadas pelos traders. Ou seja, ele não era o trader. Ele era o funcionário que verificava se os trades estavam sendo registrados corretamente. Essa função parecia simples, mas tinha algo muito importante. Ela permitia que Leeson entendesse como funcionavam as operações financeiras por trás das negociações. Ele aprendia observando. Aprendia vendo os erros dos outros. Aprendia vendo como as operações eram registradas, corrigidas e compensadas. Com o tempo, ele começou a demonstrar habilidade em lidar com esses processos. E foi então que surgiu uma oportunidade inesperada. No início dos anos 90, o Barings queria expandir suas operações na Ásia, mais especificamente em Singapura. Singapura estava se tornando um dos centros financeiros mais importantes do mundo. O banco precisava de alguém que fosse para lá organizar a operação de negociação de derivativos. E Nick Leeson foi escolhido. Era uma grande oportunidade, mas também era uma enorme responsabilidade, porque o escritório de Singapura seria pequeno. E Leeson acabaria acumulando funções que normalmente deveriam ser separadas. Ele seria responsável por negociar no mercado e também por supervisionar o registro dessas operações. Essa combinação era extremamente perigosa, porque em bancos bem estruturados existe uma regra básica. Quem negocia não deve ser a mesma pessoa que registra e controla as operações. Essa separação existe justamente para evitar fraudes e erros escondidos. Mas no caso de Leeson, essa regra foi ignorada. E foi exatamente isso que abriu a porta para o desastre. No início, tudo parecia perfeito. Leeson começou a negociar contratos futuros ligados ao índice Nikkei, da bolsa japonesa. Esses contratos permitiam apostar na alta ou na queda do mercado japonês. Se o mercado subisse, ele ganhava dinheiro. Se o mercado caísse, ele perdia. No começo, Leeson teve sucesso. Ele conseguiu gerar lucros para o banco. Os executivos em Londres ficaram impressionados. Eles viam relatórios mostrando ganhos consistentes. Leeson começou a ganhar reputação dentro do banco. Parecia um jovem trader talentoso que estava conquistando resultados no mercado asiático. Mas havia um problema. Algumas operações começaram a dar errado, e Leeson começou a acumular perdas. Inicialmente, eram perdas pequenas. Nada que um banco grande não pudesse absorver. Mas Leeson tinha medo de admitir os erros. Ele temia perder o emprego. Temia perder a reputação que estava construindo. E então tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele decidiu esconder as perdas. Para fazer isso, Leeson criou uma conta secreta dentro do sistema do banco. Essa conta ficou conhecida como a conta 8888.
Era uma conta que deveria ser usada para registrar erros administrativos, mas Leeson começou a utilizá-la para esconder prejuízos de operações que deram errado. Sempre que uma negociação gerava perda, ele transferia o resultado negativo para essa conta. Assim, os relatórios enviados para Londres continuavam mostrando lucros. Enquanto isso, o prejuízo real ficava escondido. No início, Leeson acreditava que poderia recuperar o dinheiro. Ele pensava que bastaria acertar algumas operações para compensar as perdas. Mas o mercado raramente é tão simples. Quando um trader tenta recuperar prejuízos rapidamente, muitas vezes ele começa a assumir riscos cada vez maiores. E foi exatamente isso que aconteceu. Leeson começou a aumentar o tamanho das apostas. Se uma operação dava errado, ele dobrava a aposta na próxima. Ele acreditava que, se o mercado se movesse a seu favor, conseguiria recuperar tudo. Mas quanto maior era a aposta, maior era o risco. E o buraco da conta secreta começou a crescer. Primeiro milhões. Depois dezenas de milhões de dólares. Tudo escondido dentro da conta 8888. Enquanto isso, os relatórios enviados ao banco continuavam mostrando resultados positivos. Os executivos em Londres acreditavam que Leeson era um dos traders mais lucrativos da empresa. Eles confiavam nele. Ninguém imaginava que o que parecia lucro era, na verdade, uma enorme ilusão. Mas então aconteceu algo que mudaria completamente o cenário. Em janeiro de 1995, um grande terremoto atingiu a cidade de Kobe, no Japão. Foi um desastre devastador. Além das tragédias humanas, o terremoto abalou profundamente o mercado financeiro japonês. A bolsa caiu e o índice Nikkei começou a despencar. Leeson estava extremamente exposto ao Nikkei. Ele havia feito apostas gigantescas de que o mercado iria subir. Quando o mercado caiu, as perdas explodiram. Em poucos dias, centenas de milhões de dólares desapareceram. Leeson tentou desesperadamente recuperar o dinheiro. Ele aumentou ainda mais as apostas, mas cada nova tentativa só aumentava o tamanho do prejuízo. Era uma espiral fora de controle. O mercado continuava caindo e as perdas continuavam crescendo, até que chegaram a um nível impossível de esconder. Quando o banco finalmente percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O prejuízo total era de aproximadamente 4 bilhão de dólares. Para um banco do tamanho do Barings, esse valor era devastador. Era maior do que todo o capital disponível da instituição. Em outras palavras, o banco estava tecnicamente quebrado. Uma instituição que havia sobrevivido por mais de 2 séculos simplesmente não tinha dinheiro suficiente para cobrir as perdas causadas por um único trader. A situação era tão grave que não havia solução. O banco não conseguiu se recuperar. Pouco tempo depois, o Barings Bank foi vendido por apenas uma libra esterlina. Um banco com 233 anos de história. Um banco que havia financiado governos e projetos globais. Foi vendido por um valor simbólico. Menos do que o preço de um café. Quando Leeson percebeu que tudo havia sido descoberto, ele fugiu de Singapura. Antes de ir embora, deixou apenas um bilhete em sua mesa. No bilhete estava escrito apenas 2 palavras. I'm sorry. Eu sinto muito. Ele tentou escapar passando por vários países, mas acabou sendo capturado meses depois. Foi preso e condenado. Passou anos na prisão. A história de Nick Leeson se tornou um dos maiores escândalos da história do sistema financeiro. E também uma das maiores lições sobre risco. Depois desse caso, bancos do mundo inteiro começaram a revisar suas regras internas. As instituições passaram a reforçar os controles de risco. E a separação entre quem negocia e quem registra operações se tornou ainda mais rígida. Porque a história de Leeson mostrou algo muito importante. No mercado financeiro, não são apenas os movimentos do mercado que representam risco. O comportamento humano também pode ser extremamente perigoso. A ambição. O medo. A tentativa de esconder erros. Esses fatores podem transformar pequenas perdas em desastres gigantescos. Hoje, décadas depois, a história de Nick Leeson continua sendo estudada em universidades, bancos e instituições financeiras, porque ela mostra como uma sequência de decisões aparentemente pequenas pode levar a consequências enormes, e como, às vezes, a maior ameaça dentro de uma instituição não vem de fora, mas de dentro. Um único erro pode destruir anos de trabalho. Uma única decisão pode mudar a história de uma empresa inteira. E foi exatamente isso que aconteceu em 1995. Quando um trader sozinho conseguiu fazer o impossível, derrubar um banco que havia sobrevivido por mais de 2 séculos.